E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou responder uma dúvida aqui de um dos nossos alunos lá na plataforma. Ó. Ele mandou a dúvida aqui ó, no WhatsApp, perguntando como que faz. Ele pergunta na verdade qual que é o link do vídeo do meu canal, que mostra como automatizar o Excel Down para arrastar fórmulas para baixo automaticamente, tá? Então, vamos aprender a arrastar fórmula para baixo utilizando o VBA. Eu vou mostrar duas formas diferentes de fazer isso, tá? Uma forma contando linhas e uma outra forma sem contar a linha, que foi o que ele perguntou aqui, ó. Sem precisar ficar contando as linhas, tá? Então vamos fazer das duas formas. Eu tenho aqui, ó, uma tabela com alguns dados e aqui do lado eu tenho uma fórmula, tá? É uma fórmula qualquer, só para pegar o mês daqui. Então digamos que você vai alimentar essa tabela, a tua macro foi lá e colou informações novas aqui embaixo, aqui também. Então a tua macro colou informações novas aqui, e aí ficou esse espaço aqui ó, sem fórmulas, tem que arrastar a fórmula daqui para baixo. Vamos aprender a fazer exatamente isso daqui. Ó. Eu vou acessar o VBA, aqui eu já criei uma macro chamada arrastar fórmula. Então o primeiro método é a gente arrastar contando as linhas. Então, primeira coisa, vou criar uma variável para contar quantas linhas tem na tabela. Então, de n, vou chamar a variável de n as integer. Tá? Essa variável n vai contar quantas linhas tem na tabela. Como é que eu faço para saber quantas linhas tem? N é igual a range A1, que é a primeira célula da tabela, ponto current region, ponto rows, ponto count. Isso aqui vai contar quantas linhas tem. Então, F8, N vale 16. Tem 16 linhas. Então, é até a linha 16 que eu quero arrastar a fórmula. Beleza? Agora, para arrastar a fórmula é simples. Ó. Eu vou partir da primeira célula que tem fórmula. No caso, E2. É essa aqui. Ó, tá? Primeira célula da coluna. Então, é nessa fórmula que eu vou, nessa célula, aliás, que eu vou aplicar o método range E2. Ponto, esse método aqui, ó, autofill, tá? Então, esse método que eu vou usar, esse método é o método que arrasta, autofill quer dizer auto-preencher. Esse método possui um argumento chamado destination as range, ou seja, tem que fornecer como parâmetro um objeto range, tá? E esse objeto range, que é o parâmetro, é um intervalo de células, não é uma única célula, é um intervalo, tá? Então esse intervalo, nesse caso, seria o seguinte, ó, eu quero arrastar a fórmula em todo esse intervalo, então desde E2 até E16. Então aqui, basta que eu escreva E2, dois pontos, E16. Se eu executar essa macro aqui do jeito que ela tá, vou botar aqui do lado o VBA, executar, ele já vai arrastar aqui a fórmula, ok? A questão é a seguinte, eu não posso colocar aqui ó, um valor absoluto, porque eu não sei quantas linhas eu vou ter, tá? Por isso que eu declarei a variável inclusive. Vou apagar isso daqui, essas fórmulas aqui, e aí aqui ó, no lugar do 16 eu vou colocar, eu vou apagar o 16, fechar aspas e concatenar com a minha variável n, que é o total de linhas. Executando aqui ó, ele vai arrastar aqui a fórmula para cá, beleza? Essa foi a primeira forma de fazer isso, que é contando aqui a quantidade de linhas. Vou criar uma outra macro aqui, ó, sub arrastar fórmula 2, tá? A outra forma de fazer isso, agora sem contar a quantidade de linhas. Com uma única linha de código a gente vai resolver esse problema aqui, ó. Eu vou apagar isso daqui para arrastar para cá. Bom, vamos lá. Range, mesma coisa. E2 ponto autofill, tá? Autofill. Repare que ele pergunta, lá na pergunta, ele pergunta utilizando o método Excel Down. Então aqui em Destination as Range, eu vou colocar range, tá? Repare que dentro do argumento range, dentro do objeto range, ele pede como parâmetro dois argumentos, cell 1 e cell 2, ou seja, é a primeira célula do intervalo e a última do intervalo. Vou colocar uma vírgula, ó, uma vírgula para separar os dois argumentos.
Dentro do primeiro argumento, que é obrigatório, cell 1, eu vou colocar range E2, que é onde começa o meu intervalo. E aqui depois da vírgula eu vou colocar o argumento que representa a última célula do intervalo. Se eu escrever o seguinte, ó, range E2, olha só, range E2, ponto end Excel down, isso aqui representa uma outra célula, tá? Que é o CTRL para baixo, beleza? Representa E7 no caso. O problema é que se eu aplicar dessa forma aqui, se eu executar a macro do jeito que está aqui, ele não vai aplicar a fórmula até o final da tabela, por quê? Ele vai executar e vai aplicar exatamente até aqui, tá? Porque esse end aqui, ó, Excel down, partindo do E2, ele vai terminar justamente aqui mesmo, no E7. Eu preciso que ele termine aqui embaixo. Como é que eu resolvo esse problema? Eu vou partir então da coluna do lado. Então da coluna D, o CTRL para baixo vai cair na última célula, ok? Então aqui basta que eu coloque D2 and Excel down. Problema é que daí a última célula vai ser a D16. E aí vai aplicar a fórmula em todo esse lugar, que também não é o que eu quero. Eu quero que ele venha até aqui, ó, tá? Então, basta que eu use aqui a propriedade offset, tá? Se você não sabe utilizar a propriedade offset, veja as aulas sobre o objeto range que tem disponível aqui no YouTube, e lá no site também tem tem algumas aulas gratuitas de VBA. Só se você ir lá e assistir o módulo 2 do curso, que é o objeto range, está completo lá disponível de graça, tá? O método, a propriedade offset, ela vai deslocar uma quantidade de linhas ou colunas a partir de uma referência. No caso, a referência é essa aqui, ó, que é a última célula da coluna. Esse argumento possui dois parâmetros: row offset, ou seja, quantas linhas quero me deslocar. Nesse caso, nenhuma linha, eu estou aqui, ó, tá? Eu não quero me deslocar nenhuma linha, porém eu quero me deslocar uma coluna para a direita. Uma coluna para a direita, então aqui dentro do parâmetro column offset eu ponho 1. Então isso daqui, ó, vai retornar para mim exatamente essa célula aqui, ó, tá? Se eu utilizar aqui a janela de verificação imediata, colocar um ponto de interrogação e colocar ponto address, ele vai trazer E16, ok? Então, executando essa macro aqui agora, ó, deixa eu botar bem aqui embaixo, ó. Vou dar um F8, uma única linha de código vai preencher todo aqui o intervalo, ok? Então eu mostrei para você duas formas diferentes de fazer a mesma coisa, uma utilizando variáveis para contar a quantidade de linhas, a outra utilizando uma única forma, uma única linha de código, utilizando esses parâmetros aqui, ó, todos eles agrupados, tá? Qual que eu recomendo para você? Que use a primeira. Por quê? Porque é mais fácil, mais simples. Sempre procure fazer o que é mais fácil, mais simples. Se der erro, você vai saber encontrar o erro com mais facilidade. Se não for possível utilizar dessa forma, aí você vai lá para uma forma um pouco mais complexa, tá? Mas sempre opte pelo mais simples possível.